Queridos, como a bondade de Deus é algo fora de série. Então eu vou falar uma vez, os irmãos vão repetir comigo. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Vamos lá? Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Eis que ouvi de mim mesmo que dois irmãos não falaram forte. Novamente, vamos lá? Deus é bom, Amém. Deus é muito bom, Deus é bom demais. Nós vamos falar um pouquinho daquele livro. Um livro que até cristãos às vezes têm medo, de Apocalipse. Vamos ler aí capítulo 6 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. É bom que a turma aqui acha a Bíblia, acha o texto rapidinho no telão, né, irmão? Já está ali, olha que bênção. Vamos lá, vou ler pelaquela versão que está ali no telão. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo. Olha bem, irmão, já começa um negócio que dá medo lá em Apocalipse, né? Já começa a aparecer os cavalos aí, ó. E eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre 1/4 parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Traduza para nós o teu querer. Em nome de Jesus pedimos que teu Espírito Santo faça agir no nosso meio, hoje e sempre. Amém. Queridos, lemos no Apocalipse aqui. E Apocalipse é um livro assim que muitos têm medo, até porque filmes de terror sobre Apocalipse. Muitos cristãos dizem, eu não leio o Apocalipse, que é muito difícil entender. Sim, tem algumas passagens que são um pouco complicadas, requerem um pouco mais de estudo. Mas o Apocalipse aqui, nós vemos logo no capítulo 1, onde que Deus, através de Jesus, fala a João às 7 igrejas. É o versículo 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Já no capítulo 4, a visão do trono de Deus, no capítulo 5, a visão do livro selado. Está lá aquele livro e precisa abrir, precisa descobrir as últimas coisas. E então, aquele choro, aquele medo que diz, quem vai abrir o livro? Não há ninguém digno, como vamos fazer? E alguém logo lembra, quando o autor diz, eu chorava, versículo 5 do capítulo 5, todavia, um dos anciões me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E agora vai abrir os 7 selos. E os 4 primeiros selos, quando se abre, cada selo é aberto por um ser vivente. No capítulo anterior, fala que o ser vivente, além de ter 6 asas, tinha umas imagens estranhas. O primeiro tinha ali uma visão e lembrava um ser diferente. Ele era como se fosse ali Imagine 6 asas, irmãos. Nem sei como a gente imaginar que é algo tão fora de nós, alguém ali com a cara de leão e com asas, o outro com a cara de novilho, o outro com a cara de homem e o outro com a cara de águias. E cada um desses vai abrir esse selo. Bem, o que nós percebemos aqui? Há um homem chamado John Gottman. Ele é perito no estudo de casais. É um americano, tem em torno de 81 anos hoje, filho de judeus,
E ele tem mais de 40 livros editados, com coautoria. É um cara especialista, é psicoterapeuta. Ele trabalha com casais, irmãos. É claro que nessa igreja os casais aqui estão tudo uma maravilha. Não precisa ler os livros dele, não precisa nada, que aqui é só uma maravilha, né? Basta que todos fiquem quietos. Porque quando um abre a boca, já começa alguns problemas dentro da nossa família. E John Gottman, o que ele vai tratar aqui? Ele vai comparar os cavaleiros do Apocalipse com alguns ataques dos nossos lares. Algumas coisas que acontecem. E eu peguei uma parte desse estudo dele, quero compartilhar com os irmãos, e adicionamos algumas coisas peculiares à nossa realidade. Então ele vai comparar cada um desse cavalo, aí o primeiro cavalo, que é o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, com seus significados. E esses significados vão trazer para nós algumas lições para nós. A pergunta que eu faria hoje: e a tua família vai tudo bem? E a tua família vai tudo bem? Bem, cantamos um hino aqui, eu e a minha casa, que diz, e consagrar o lar. Porque, irmãos, há uma diferença entre casa e lar. A casa é feita por materiais sólidos. O lar é feito por princípios e valores. E os nossos princípios e valores são cristãos. A nossa família é regida pelos valores cristãos. Mas o mundo faz assim. O mundo tem seus valores. E nós temos os valores cristãos e não podemos abrir mão disso. Por isso, vamos lá, algum desses cavalos aqui. Logo, o primeiro, diz que esse cavalo branco, ele tinha um cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Ele vai vencer a todo e qualquer custo. Por isso, John Gottman, ele coloca aqui que esse cavaleiro está ligado ao criticismo. O criticismo. O que é essa crítica? Estava conversando ali com meu sobrinho ontem sobre a crítica. A crítica, ela ficou num tom pejorativo. Mas tem a crítica que é salutar, que é benéfica. Mas quando você fala assim, eu tenho uma crítica para fazer, você pensa, é algo de ruim. Mas tem pessoas que é muito crítica. Tem alguém na sua família que é muito crítica? É aquela pessoa que põe defeito em tudo. Tudo está ruim. A mulher faz uma comida, ele reclama daquela comida. No outro dia ela faz diferente, ele reclama daquele jeito. Está sempre criticando. O crítico, ele tem algo assim... Ele não consegue trabalhar bem com o outro, porque o outro não é tão bom quanto ele. O crítico você não é tão bom quanto eu. Eu faço melhor do que você. O crítico sempre tem uma palavra pejorativa, muitas vezes aqui nesse contexto, uma palavra aí que vai te jogar para baixo. E tem um problema, todos nós, na nossa família, seja não somente entre cônjuges, mas filhos, nós temos demandas, irmãos. Ou a sua família é perfeita? De segunda a sexta não há nenhuma discussão, não há nada, todo mundo entende todo mundo? Nem sempre. Porque tem dia, como dizia minha avó, que a gente amanhece com a avó atrás do toco. Eu não sei o que significa isso, irmãos, mas minha avó falava, então eu repito. Ela era crente, então não é palavrão. Está com a avó atrás do toco. Sabe aquele dia que você levanta virado no giraia? O esposo vai te dar um beijo, você fala, está dando um beijo por quê? Não, que eu pensei que você era minha esposa. Ou seja, tem dia que a gente não está bem. E nesse dia a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Mas a crítica, ela está sempre aí dizendo, eu sei mais do que você. E a crítica aqui, ele tem uma dificuldade de conviver com o outro, com a diferença do outro. E a crítica tem uma palavra muito pior aqui que eu coloquei. Ela é feita através de opinião, comentários, mas normalmente generalizado. Vamos imaginar um problema muito sério dos casais. Maridos, acredito que a maioria de vocês tem esse problema. As mulheres têm uma síndrome, chama-se síndrome da toalha molhada. O homem toma banho, normalmente as mulheres se arrumam nos banheiros, quando os banheiros são grandes, mas nós vamos para o quarto para arrumarmos. E normalmente nós levamos a toalha molhada. E a toalha molhada, onde que nós devemos colocar as toalhas molhadas, homens? Em cima da cama. É o lugar que tem mais espaço, não é? Aí já alguém falou no banheiro. É em cima da cama, irmã. O que acontece? Aí vem a mulher e vê o que ela vai dizer?
Eu não já falei para você para não deixar? Todo dia você deixa. Você é como a sua mãe. E já começa a comparação, e já começa a crítica. Você nunca faz certo. E ela então encomenda o marido no outro dia. Olha, você vai na cidade, então traga. Tem uma expressão aqui que é de volta redonda, tá, irmãos? Que é, nós usávamos, nós vamos lá fora, né? Quando ia namorar o Peixoto, etc. Então, você vai lá fora e você vai trazer 1 quilo de batata. O cara vai lá, irmãos, vai arrumar o carro. Eu vou levar 1 quilo de batata, vou levar 1 quilo de batata. 1 quilo de batata, 1 quilo de batata. Homem é assim, né? 1 quilo de batata, 1 quilo de batata. O óleo do carro está quanto? Tem que trocar esse freio, 1 quilo de batata, coisa e tal. Vamos, arrumou o carro ficou bom, vou testar o carro. Chegou em casa, encostou na garagem. Amor, cadê a batata? Ih, esqueci. Você nunca faz o que eu peço. Você nunca me atende. Ela está atacando o problema? Não. Quem que ela está atacando? O homem, o marido. Ele nunca faz nada certo? Eu fiz, amor, tanto que eu casei com você. Mas eu estou achando que realmente eu não fiz nada certo, do jeito que você está comigo hoje. Queridos, nós atacamos muitas vezes a pessoa. E nós temos que atacar o problema. Se ela falasse assim, amor, cadê a batata? Esqueci. Amor, sabia que você esqueceu, mas ia ficar tão gostoso. Eu ia fazer algo tão gostoso para você. Você esqueceu a batata, né, meu amor? Calma aí, amor, calma aí que eu vou ali, rapidinho de busca. Nós enfatizamos muito a pessoa, nós atacamos a pessoa e não o problema. E isso é tanto a mulher, quanto o homem, quanto os filhos. Irmãos, o criticismo, ele arrebenta o relacionamento, porque em vez de atacar a pessoa naquele momento, no problema que ela cometeu, não, eu ataco a pessoa. E muito pior, o criticismo vem com comparação. É um erro no casamento. Para nós homens, falei das mulheres, agora de nós homens. Irmãos, ninguém faz uma couve como a minha mãe faz. Ninguém. Minha esposa está lá em São Paulo agora me ouvindo. Amor, é brincadeirinha, tá? Então, ninguém faz uma couve como a minha mãe. E tem comidas que é peculiar das nossas mães, não é verdade? É aquele tempero primeiro, que a gente acostumou primeiro. Ninguém vai fazer igual. Aí você casa, a mulher vai fazer aquela couve para você. E acontece aquele negócio salgado, aquele negócio estranho. Aí você fala, não é assim que a minha mãe fazia. Você está comparando, você está criticando. E ela fala, então casa com a sua mãe. Aí pronto, aí você fala, ih, meu Deus, acabou. Cuidado com as críticas. Crítica principalmente com comparação. Marido, não compare a sua esposa. Esposa, não compare o seu esposo. Filhos, não fica comparando os seus pais com os outros, porque você não vive na casa dos outros. A grama do vizinho é sempre mais verde, nem sempre. Quando você começa a conviver, você vai ver que lá tem coisas piores a acontecer. Então, John Gottman, ele trata muito disso. Para com as críticas. Fale do problema. O Fabrício me ensinou, tio, não é crítica que a gente fala mais. Você não vai fazer uma crítica construtiva. Eu vou dar uma orientação. É crítica do mesmo jeito, irmãos. Mas como criticar? A sua crítica, considerando aqui que é um comentário, é uma avaliação que você faz, ela deve ser sempre carregada de um princípio normativo para o casal, para a família, que é o amor. Você precisa querer resolver o problema e não atacar a pessoa. Por isso, muitos casais ficam tanto tempo sem se falar, porque não entendem como tratar de algumas coisas, como consertar algumas coisas. Meus irmãos, quando se fala com amor, se alcança muito mais do que quando você fica. Porque homem, irmãos, homem é um bicho teimoso. Mulheres, coitado de vocês, que o homem é teimoso. Quanto mais você critica, quanto mais você aperta, mais ele não faz. Também não vou fazer, também não vou fazer. Que o homem é tudo assim, a gente cresce, mas a gente fica birrento, né? Não vou fazer, só porque ela falou, não vou fazer. Ainda mais que ela falou na frente de todo mundo, a vergonha que ela me fez passar, não vou fazer. Aí ela chega assim, amor, você bem podia fazer esse negócio para mim. Aí faz aquela carinha de xireque assim, o bobo vai e faz. Não tem como, irmão, não tem como não fazer. Então, aprenda a conquistar as coisas com aquelas estratégias da sabedoria. Provérbios só fala de sabedoria. Todos nós temos 3 coisas: inteligência, conhecimento e sabedoria. Qual a diferença? Inteligência todos nós temos. É a capacidade de aprender alguma coisa. Todo mundo aqui é inteligente, irmãos. Todo mundo aprende alguma coisa com facilidade. E aquilo que você aprende se torna o quê? Conhecimento. Mas observou que
tem pessoas que têm o mesmo conhecimento que nós temos e eles conseguem mais sucesso em algumas áreas na vida, porque ele tem a sabedoria, aquilo que eu vou usar do conhecimento. Conheça a sua esposa, conheça os seus filhos. Meu filho, irmãos, eu sei como falar com ele e a hora que não falar. Tem hora que se eu for falar com ele, vai ter atrito. Eu tenho que esperar o tempo dele, depois a mãe fala, né? Fala com ele, eu fico assim, ó, na minha. Aí depois fica mais fácil, os maridos. Você viu o que aconteceu lá com sua mãe? Aí você já faz parceria com ele, né? Você viu um negócio lá? Rapaz, eu acho que você pisou na bola, irmão. Começa a conversar em outro assunto e você vai passar valores para ele. Não precisa brigar, não precisa espernear. E depois você fala, se eu fosse você, eu fazia paz lá com sua mãe, eu procurava. Se eu fosse você, eu procurava. Se eu fosse você entendeu que você procurava? Tá, e vai e procura. Para de críticas. Então, esse cavalo aqui que saiu, o crítico, ele saiu vencendo para vencer. Não importa, ele atropela tudo. Aquele que quer vencer sempre, ele não considera o outro. Eu quero vencer, não importa que atrás de mim haja um caminho de destruição. Eu venci, o importante é que eu venci. Mas venceu a qual custo? Com a família destruída? E temos aí um segundo ponto, do segundo cavalo aí. Mas se nós temos um problema, precisamos de uma solução. Provérbios 15:1, meu irmão, por favor, coloca para a gente aí. O homem que é bom de Bíblia pra caramba, quer ver como vai achar rapidinho? Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Vamos todos juntos ler? 1, 2, 3. Falar de uma forma mais branda. Porque a crítica, irmão, muitas vezes ela vem com uma entonação, aquela entonação rude. Porque a entonação vale muito numa frase. O jeito não é o que você fala, mas é do jeito que você fala. Vocês estão entendendo isso? Precisamos parar com essa crítica. Obrigado pelo rama. O pastor gosta quando ouve isso aí. Significa, Deus, obrigado, acho que eu estou indo no caminho certo. Queridos, pense bem. O remédio é você trancar a boca às vezes. Porque tudo vai estar na área da comunicação. E o segundo cavalo aí, que é o cavalo vermelho, ele veio, irmãos, olha para que ele veio. Tirar a paz na terra. E ainda mais, para que os homens se matassem uns aos outros. Ele é um tirador de paz. Tem algumas mulheres, não dessa igreja, porque eu quero voltar fisicamente bem para São Paulo, não dessa igreja, estou dizendo, mas que sabe tirar a paz do homem, viu, irmão? E fala, e fala. Aí você pergunta, você não vai respirar? E continua falando. Mas tem homem também que tira a paz da mulher. Filho tira a paz dos pais tira. Tem pessoas que é especialista, é um cavalo vermelho. E o que o cavalo vermelho diz? Além de tirar a paz do seu cavaleiro, ele faz que um mate o outro. Ficam degladiando, brigando o tempo todo. Ou seja, esse aí do cavalo vermelho, além de tudo, de matar uns aos outros, qual a área que ele gosta muito? A área do desprezo. O que é desprezar, irmãos? Quando fala a palavra desprezar, você despreza alguém? O pastor não vai olhar para trás, fica tranquilo. Vocês desprezam alguém? O desprezar, ele é manifestado através de palavras, mas também de gesto. Quer ver uma coisa legal de desprezar? Vamos naquele casamento. O casamento é interessante, o pastor vai com um terno preto, né? Um terno preto igual eu, e está todos os homens de terno preto. Quando a gente chega um terno igualzinho, ou uma roupa bonita igualzinho, o que um homem diz para o outro? Rapaz, tu tá bonito hoje, né? E quantas mulheres chegam e as roupas estão iguais? Uma toca a colega assim, ó. Você viu? Está com um vestido igual ao nosso, mas o cabelo dela também não está legal. A unha dela está pintada esquisito. Ou seja, olha com desprezo, porque encara a pessoa como concorrente. Quando você despreza o outro, você está dizendo que o outro é inútil, não é tão bom quanto você. O desprezo está ligado aí a depreciar, a desconsiderar, o desdém, a ironia. E aquela virada de olho, irmão? Já viu quando você está discutindo com a sua esposa ou com o seu esposo, que você fala que ele faz assim, ó, e olha para cima assim? Qual o seu desejo? Senhor, não me dá força.
não me dá força, Senhor. Faz de novo. Faz. Dá aquela respirada. Filho, dá uma vontade tão grande de mandar para o céu mais rápido. Não dá, irmãos? Quando o filho faz aquilo com a gente. Porque isso simboliza o quê? O desprezo, o desdém. É como se você fosse inútil. E esse cavalo aqui, ele tira a paz, ele faz com um mate o outro, mas é preciso nós repensarmos que cada pessoa é boa em algo que faz, você não é bom em tudo. O desprezo é sempre você diz, eu sou acima, eu sou superior àquele outro. E isso acontece dentro da igreja. Como é que pode? Você viu, irmão? Quem que o pastor chamou para fazer o solo? Mas eu canto muito melhor do que ela. Mas talvez a vida espiritual dela tenha se revelado muito melhor do que a sua. Deus não precisa de bons cantores, o que Ele quer é adoradores. Muitas vezes é o verdadeiro adorador que Deus quer. Irmãos, não olhe os outros com desprezo. Porque imagine se Deus tivesse essa mesma concepção para conosco. Nós fazemos tudo errado e Ele olha-nos com amor. O desprezo é quando você se acha melhor do que o outro. Você não dá oportunidade para o outro. Se não for você, a coisa não vai sair bem feita. Eu preciso ir, porque ninguém faz como eu faço. Aqui eu conheci uma família de músicos, muitos quando eu era criança, e um era contrabaixista, o outro era guitarrista, porque por meio da década de 70 e 80 tinha muito grupos de música que tocavam no municipal, em alguns clubes que nem sei se tem ainda em Volta Redonda. E o rapaz que era tecladista, ele era muito bom. E o irmão dele, no contrabaixo, não era tão bom. E um dia, então, naquela discussão, ele disse, rapaz, você fica tocando aí, eu sou muito melhor do que você. E o outro falou, realmente, mas em alguma coisa eu sou melhor do que você. E essa é a grande realidade. Irmãos, em alguma coisa você é melhor do que alguém. Em alguma coisa alguém é melhor do que você. Davidson, para todos conhecem aí, éramos aí 18 anos, 17 anos. Nossa alegria é quando chovia na sexta-feira, com moto 125, quem conhece moto, essa moto pequenininha do dia a dia, íamos para o lado de Amparo, coisa e tal, só o prazer de andar na lama. E eu sempre fui um bom discípulo do Davidson, irmãos, porque eu nunca consegui ultrapassá-lo. Ele sempre foi melhor do que eu. Ele sempre andava na frente, mas eu andava melhor que os demais, eu era sempre o segundo. Estava ali, a gente caía, era algo prazeroso, mas ele sempre foi melhor do que eu para pilotar moto. E agora eu piloto muito mais que ele, irmão. Você sabe por quê? Eu só fico sentadinho. Não dá para seguir o homem, o cara é bom na coisa que faz. Mas em alguma coisa eu devo saber melhor do que o Davidson. Coloca um prato de comida na minha frente para você ver se eu não ganho dele. Em alguma coisa você é melhor do que alguém, meu irmão. Não se preocupe em ser bom em tudo. E não pense que você é bom em tudo. Jesus nos ensina o quê? A humildade. A capacidade de reconhecer que eu tenho limitações. Não se cobre tanto. Você não é obrigado a ser perfeito. Perfeito é somente Deus, o nosso Pai. Nós somos limitados e nós dependemos da graça dele para viver e principalmente viver em família. Porque família é complicado. São pessoas de personalidades variadas. Se Deus não nos dá graça, a gente assassina, irmãos. Não é outra coisa. Por isso, não olhe o outro com desprezo. Qual o remédio, então, para combater o desprezo? Meu querido, Provérbios 16, versículo 18, por favor. O remédio para a gente não tratar o outro com desprezo. Vamos lá, o que diz aí? Quando o soberbo cai, há celebração. Observa para você ver. Você coloca lá no seu Facebook a sua vida de vitória, coisa e tal. Mas se alguém sabe que você faliu, que você está mal, tá vendo lá? Mas também só ficava postando foto ali, foto ali, foto ali, foto ali. As pessoas celebram a queda, porque você teve um momento de altivez, momento de soberba, de arrogante. E quando o arrogante cai, dá um prazer tão gostoso de ver. Mas aí o Espírito Santo vem, você está com prazer? Tá? Não estava, não estou mais não. Está tudo bem, agora estou orando por ele, Senhor. Porque nós temos a nossa tendência, trapos de imundícia. O nosso interior é ruim, irmãos. É a graça de Deus que nos alcançou. Por isso, sejamos humildes. Vamos pensar no outro, como alguém que pode ter algo que possa me ensinar e estar comigo.
Mas além aí do criticismo dentro do lar, que é muito pernicioso, além aí do desprezo, nós temos algo aí que chamamos o defensivo. A pessoa que está sempre na defensiva. Dizem que a melhor defesa é o ataque. O que é a defensiva? Você sempre vai ficar na defensiva quando você já está num relacionamento que você não conseguiu, a pessoa é muito crítica com você. Quando a pessoa está sempre te criticando, quando ela vem, o que você se faz? Já vai me criticar de novo. Você se arma e se prepara, então, para o contra-ataque. A pessoa que está no defensivo, mesmo quando alguém vem com carinho, pensando no seu melhor, querendo abençoar a sua vida, você já não encara. Você já está tão machucado com ataque, que você passa também a usar a sua defesa como ataque. E qual é a frase comum da defesa, irmãos? Qual é a frase mais comum da defesa? Eu conheço uma pessoa que ela se envolveu numa ONG e ela é uma pessoa de bem, uma pessoa de princípios cristãos, ela se envolveu numa ONG lá e eu percebi claramente que ela estava desviando dinheiro. E a gente foi conversar com ela. Então, o que ela me disse é a frase natural das pessoas que vivem na defensiva. Você também faz igual? Não é assim? As pessoas dizem, você também faz algo errado. Você também não é perfeito. Você também não é santo. A defesa é sempre o ataque. É dizer, todo mundo faz. Não é só eu que faço. Todo mundo rouba, todo mundo sonega, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Por que eu não posso fazer? Porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Foi um preço caro que pagou por você. Você foi convidado para ser diferente. Se não fosse para ser diferente, você estaria a caminho do inferno. Deus, por amor, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e escolhi para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Eu te escolhi para fazer diferença no mundo, irmãos. Deus não chamou a cada um de nós aqui para ser igual a todo mundo. É uma luta, sim, é uma luta, é fácil? Não, não é fácil. Lutar contra o mundo, contra os prazeres, os atrativos do mundo, não é fácil. Por isso nós queremos comparar nossa vida com o outro, não. O que vive na defensiva, ele sempre encara aquilo que vem como um ataque, não é ataque. Tem pessoas que vão te aconselhar para o bem. Tem pessoas que vão dizer e vai te apontar num caminho bom. Você não precisa. E casais, para os casais principalmente, como você consegue então vencer essa defensividade? Você precisa de algumas coisas aqui. Eu sempre digo, ouça. Vamos lá, Tiago 1,19, irmãos, olha bem, para a gente parar de discutir tanto à toa dentro de casa entre cônjuges, entre pais e filhos. Tiago 1,19, que diz, vamos lá? Deixa aí, irmãos. Olha bem, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo o quê? Está vendo, homens? Já está escrito aí que a mulher vai falar mais do que a gente. Todo homem, pois, seja pronto para... Só que esse homem aí é gênero humano. É homem e mulher. Todo ser humano, seja pronto. Essa palavra, no original grego, é táxis. O que tem o nosso táxi agora, né? O que é um táxi? O táxi é um carro que está sempre pronto a te servir. Você liga ou você sinaliza, se ele não estiver com alguém, ele para e te leva para um lugar. Sempre pronto, o táxi está sempre pronto. Ele vive disso, ele ganha dinheiro com isso. Ele está sempre pronto. E ali diz, você tem que ser como um táxi, mas pronto para ouvir. Irmãos, vamos ser sinceros. Como é difícil ouvir. E ouvir, não somente escutar, mas trazer aquilo para dentro e deixar aquilo passar por dentro de você. Ou seja, seja pronto para ouvir, tardio para... Por que toda discussão você tem que discutir na mesma hora? Quem começou primeiro é o vencedor, irmãos. Quer parar com briga? Olha, você esqueceu a toalha molhada. Vamos lá voltar? Quem começou primeiro? A mulher. O homem então tem que dizer, amor, esqueci mesmo, ela é muito desobediente, já falei com ela. Pega a toalha e vai colocar onde tem que colocar. Não, mas você está falando de mim.
Eu deixei a toalha, mas olha bem, onde que você deixou seu chinelo ontem? Aí onde que você deixou aquela panela na pia? E começa a briga. Ele quer justificar, ele quer se defender. Não, querido. Na briga do casal, aprenda, quem começou primeiro já venceu. Não prorroga aquilo não. Dá um tempo, respira, depois conversa com mais calma. Essa defensiva aí está dizendo que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, para não perder a linha, para não perder as estribeiras. Você sabe por quê, irmãos? Quando nós nos iramos, o que acontece? Nós nos iramos não somente através de atitude, mas de palavra. E depois que você fala uma determinada palavra, ela não volta atrás mais. Ela fica construindo. Algumas palavras no coração daquele que ouve é como uma bactéria cancerígena que vai virando metástase. Por que falou isso comigo? Ah, é? Falou isso comigo. Eu sempre digo, casal, conheci pessoalmente. O marido chegou e a mulher estava conversando ali à beira do muro com a vizinha. E ele era em torno de 10 anos mais velho do que ela. E ele chegou, então foi dar-lhe um beijo. E ela virou o rosto. Ai, você está velho. Irmãos, em 1 ano, ele já tinha separado dela e pegou uma 12 anos mais nova do que ela. Porque aquela palavra, eu estou velho? Vou te mostrar se eu estou velho. Aquilo foi construindo, mais que a gente conversava com ele, ele ficou irredutível. Ela falou que eu estou velho, então eu não sirvo mais para ela. Aquilo foi, mas depois ela falou, mas eu só falei, a intenção dela, ela não foi matar tanto, mas ela matou o restinho de amor que tinha naquele homem. Maridos e mulheres, cuidado com aquilo que você fala na ira. Cuidado com as palavras, têm poder, principalmente poder de destruição. Por isso, Tiago está dizendo, olha, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque na ira, a ira não tem juízo, a ira não tem limite, a ira você é capaz de fazer tantas coisas. Finais dos anos 90, lá em São Paulo, houve um jogo de um time pequeno lá chamado Portuguesa, e me lembro que a torcida invadiu, e naquela ira mataram um rapaz, e pegou o rapaz que assassinou o outro. Acho que está preso até hoje. Ele usou naquela companhia de várias pessoas, na emoção, na ira, ele tirou uma vida. E esse rapaz que tirou a vida, ele não era um bandido, ele não era um assassino, foi aquele momento, no momento de ira, ele fez algo. E nós vemos no trânsito aí para nós homens, né? Eu ando de moto o tempo todo em São Paulo, só ando de moto. E os motoristas têm uma mania de buzinar para a gente, irmãos. Eu não sei o que a gente faz lá em São Paulo, que eles querem nos derrubar. Não sei se às vezes a gente encosta no retrovisor, às vezes a gente faz um assim, mas é um negócio que faz parte do dia a dia. E alguns entendem, e todo mundo pensa que a minha mãe trabalha nas esquinas da vida e dos motoqueiros, e fala aquelas coisas lá. Qual a vontade que dá? Quebrar o retrovisor do cara. Fechar o cara. Teve um conhecido meu que ele pegou, o cara fechou lá na ira, olha que falta de juízo. O ônibus o fechou, ele foi lá na frente, parou, ele estava de carro, pegou uma pedra enorme e ficou esperando. Olha que o motorista veio no para-brisa do cara. Vê se isso é juízo de uma pessoa que é trabalhador, que não é bandido, mas na ira. Então a Bíblia tem a resposta para tudo. Cuidado com a ira. Você se conhece, irmãos. Você sabe quando você está no seu limite. Quando você está no seu limite, converse com a sua família. Estou muito nervoso. Daqui uma meia hora a gente conversa. Eu vou sair aqui um pouquinho, eu vou ali, um casal da igreja, ele tem uma técnica muito boa. Quando a mulher está tirando, sabe o que ele faz? Vou no carro, ele chega lá, ele deita uns 20 minutos no carro, sai e consegue chegar a um acordo. Que tem hora, irmãos, que o melhor é afastar-se um pouco, respirar, repensar. Porque se você falar, o preço pode ser muito alto. Essa defensividade aí está muito ligada a esse cavalo preto, que é o cavalo que traz a fome, é o cavalo vermelho que tira a paz. Mas temos aqui um terceiro cavalo aqui, que é um quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, que é o cavalo da morte. Ele sai para matar. Se nós temos o primeiro cavalo ligado ao criticismo, o segundo ligado ao desprezo, o terceiro ligado à defesa, nós temos o quarto. O quarto, irmãos, tivemos um encontro de casal,
sábado passado lá na minha igreja, teve um encontro de casal e trabalhamos esse tema com mais tempo. E nós percebemos, éramos apenas 16 casais, foi para um grupo limitado. E pensando, olha, qual é esse cavaleiro que está sempre contigo? Unanimamente os homens falaram que o seu cavaleiro, né? Eu perguntei assim, qual é o cavalo? Ele não pode falar cavalo, irmãos, porque quando a gente fala qual cavalo que está contigo, é uma expressão do candomblé, né? Dessas religiões afro, né? Não. Qual o cavaleiro que está sempre querendo te atacar? Esse último, que é a obstrução. O que é a obstrução? A obstrução é aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que já viveu muito com a crítica, ele já viveu muito com o desprezo, ele já viveu muito na defensiva, agora ele resolveu jogar a toalha do relacionamento. O que a pessoa fala já não tem mais significado nenhum para ele. Já viu aquela expressão, entra no ouvido e sai no outro? É obstrução. O que você fala não me interessa mais. Quando um casamento chega nesse lugar, já está à porta do divórcio, irmãos. Quando os casais já não conseguem mais conversar, levanta-se um muro na comunicação. Ou seja, o que o outro diz não significa mais nada. E o que fazer com esse cavalo? É o cavalo da morte, que diz aqui, ó, ele sai para matar com a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras. Ou seja, é algo que impregna, que causa uma mortandade, mortandade de sentimento, mortandade de desejo, mortandade de prazer de estar perto um com o outro. Irmãos, quando o casal está nessa situação, o marido procura fazer hora extra mais do que sempre. Tem hora extra? Vou ficar. Só para eu chegar em casa, senão de eu tomar um banho e dormir, que eu não quero nem ver a cara daquela mulher. E a esposa que já está nesse assim, Deus, dá bastante hora extra, que eu já não suporto mais ver a cara dele. E quando fala, já irrita, irmãos. Tem casais que já não conseguem, o pouco que o outro fala já se irrita, porque levantou um muro na comunicação. Qual o remédio para isso? Perdão. O perdoar. E o perdoar, olha bem o que diz lá, Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Olha bem, irmãos, como matar esse cavaleiro aí da obstrução. Vamos lá? Por quê? Para o mundo, perdoar é uma escolha, sabia? Você escolhe. Para o cristão, não. Para o cristão, perdoar é ordenança. E olha bem, a condicional que colocou aí. Se perdoar, olha bem, se porém, não, irmãos, se porém não perdoardes, o que vai acontecer contigo? Tampouco o vosso Pai perdoará. É condicional, irmãos. Então, muitas vezes, a cristão com a vida debilitada aí, ele não sabe, porque algumas igrejas costumam ainda fazer a oração do Pai Nosso quase todo domingo. E o que diz uma parte da oração do Pai Nosso? Perdoa o quê? Nossos pecados, como? Às vezes você não sabe, você está lutando com um problema no seu lar há anos e anos, porque você não liberou perdão. Porque você faz a oração, e essa oração que deveria ser uma oração de bênção, se torna uma oração de maldição na sua vida. Porque você fala, Deus, o Senhor só me perdoa se eu perdoar. Mas pastor, perdoar, irmãos, perdoar não é esquecer. Perdoar é não cobrar a dívida mais. Me feriu, me atacou, mas olha, está entregue para Deus. Senhor, como o apóstolo Paulo, eu entrego para o Senhor faz o que o Senhor quiser. Mas eu não vou ficar cobrando mais isso. Está perdoado, dívida está paga. Jesus na cruz perdoou os nossos, não tenho mais pecado. Há uma ilustração que Satanás começa a ver na lista de um pecador, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso, e mostrou todo o pecado daquele ser. E aquele homem então diz, Satanás, você esqueceu de ler a letrinha pequena. E quando Satanás diz assim, o sangue de Jesus perdoou todos os pecados. Irmãos, todos nós temos falhas, todos nós temos pecados, todos nós falhamos com Deus. A graça do Senhor que se renova sobre nós todos os dias. Casais,
Pega lá o seu álbum de casamento. Se pergunte por que eu casei com esse homem, por que eu casei com essa mulher. Volte ao primeiro amor. Vale a pena. É claro para nós que temos mais de 30, 40 anos, né, irmãos? Eu digo que eu estou ficando igual vinho. Quanto mais velho, melhor. Porque coruja que não gava o toco, pau nela, né, meu querido? Eu falo, minha esposa, mas eu estou lindo em vista do que eu era. Olha, você acertou na loteria. E ela tem fé, irmãos. Então ela está acreditando pela fé. Talvez não tenha aquele corpo mais, mas tem agora, irmãos, vocês se completam. Casal se completa. E para completar, o cimento é o perdão. É a ação do Espírito Santo. Pare de criticar. Critique menos. Seja mais amoroso no falar. Não despreze em momento algum o seu filho, a sua filha, a sua esposa. Não deixe esse maldito cavaleiro do desprezo entrar no seu lar. Porque é algo que arrebenta, irmãos. Quem gosta de ser desprezado aqui? Depreciado, principalmente em público. Mulheres, homens, nunca deprecie a sua família em público. Mulher diz assim, o meu marido está aquela janela lá quebrando, faz 10 meses ele não arruma, perto da vizinha. Ele fala, essa semana eu ia arrumar, agora também não arrumo. Só de raiva não arruma, não ia arrumar nada, ele vai continuar não querendo arrumar. Mas muda, amor, eu sei que você é muito ocupado e eu estou com medo de você mexer naquela janela. Você não tem um amigo, alguém que você pode contratar para arrumar? Eu não quero que você arruma, que você pode se machucar. Ela está pensando que eu não consigo, depois vai ver se eu não consigo. Ele vai e arruma. Então aprenda a usar as palavras, pare de criticar, pare de desprezar, pare, irmãos, de ficar na defensiva. Lembra do que eu falei? Quem começou a briga, já venceu. Nunca se esqueça, começou, já venceu. Se você começar na defensiva, não vai ter acordo na hora. Depois, você fala, amor, que negócio que você falou, você tem até um pouco de razão. Mas aí você coloca a sua defesa. No momento da discussão calorosa, a melhor coisa que você faz é afastar-se um pouco. Respira, depois você continua. E lembre-se, você não precisa vencer tudo, a todo custo. E por fim, não crie esse muro na comunicação. Irmãos, estivemos aconselhando um casal que, quando discutem, passa uma semana sem se falar, ambos cristãos. E eu fiz uma pergunta para a irmã na maldade. Eu falei, se o seu marido sair para o serviço, e daí a pouco você receber a notícia que ele sofreu um acidente e morreu, como você vai se sentir daí para frente? Já tinha 2 dias que você não falava com ele por coisa pequena, porque casais brigam na maioria das vezes, são por coisas pequenas. Irmãos, para que você nunca fique sem falar, eu quero dar um conselho, ou como o meu sobrinho diz, uma orientação. Ore todos os dias com seu cônjuge. Escolha o horário, ou de manhã ou à noite. Você brigou no dia anterior, você escolheu o horário de manhã para o serviço. Dá a mão. Ora você. Não, ora você. Muito obrigado pela noite de sono, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Mas ali já começou a reatar, segurou na mão. Agora, se você não tem essas técnicas, você fica 1 dia, 2 dias, vai se crescendo um muro, mas só que tem um negócio. Quando você cria um muro do lado do seu cônjuge, o muro é apenas assim, as laterais estão abertas, a outra e o outro observam isso e vão dar consolo, vocês entenderam? Dá brecha para Satanás não, irmãos. Não abra a mão da sua vida conjugal. Não pare de falar. Discussões haverão, não tem como não haver. Discordâncias haverão, mas há algo que os une, que é o Espírito Santo de Deus. E a palavra diz, a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Que Deus vos abençoe. Que a boa mão de Deus esteja sobre as nossas famílias, com princípios e valores sagrados. Deus abençoe.